Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Em pé como estamos. Ezequiel capítulo 1. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Versículos 1, 2, 3 e 4. Livro do profeta maior, profeta Ezequiel, capítulo 1, versículos 1, 2, 3 e 4, diz assim: No 30º ano, no 5º mês, no 4º mês, no 5º dia do mês, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do exílio do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Amém. Pode se assentar, esteja à vontade. Meus irmãos, desde o ano passado, o nosso coração foi tomado de algumas expectativas e nós estávamos orando a Deus por alguns propósitos. Muitos dos irmãos aqui me conhecem já há alguns anos, porque servimos juntos ao Senhor no antigo ministério. Eu fui pregador itinerante neste país por 10 anos, e quando o Senhor nos tirou de Curitiba, a minha cidade, para nos trazer para Jundiaí, nós encerramos todas as nossas atividades itinerantes. Nós passamos a viajar apenas um final de semana por mês, porque era o que nós tínhamos para essas viagens, e todos os outros dias nós prestávamos serviços à igreja do Senhor em Jundiaí. Quase 3 anos servindo ao Senhor em Jundiaí, nós fomos mandados para Campinas, aonde pastoreamos a igreja em Campinas por 1 ano e 2 meses. Após encerrar a nossa participação nesse antigo ministério, nós retomamos as viagens itinerantes, e durante 1 ano, de março do ano passado até abril deste ano, nós viajamos, voltamos a pregar, voltamos a viajar pelo Brasil, e o Senhor nos abençoou de uma forma muito grande, muito poderosa. Mas não é o que estava no nosso coração. Nosso desejo era servir ao Senhor na igreja local e auxiliar os irmãos nas suas necessidades. Eu estava viajando muito ano passado, mas eu ainda estava orando com o coração tomado de expectativas de que o Senhor faria alguma coisa por nós. Nós fomos convidados para trabalhar com a igreja do Senhor na cidade de Primavera do Leste, no estado do Mato Grosso, isso desde o mês de janeiro, mas a nossa programação era de estar indo para essa cidade no fim do ano, no final do ano, dado alguns compromissos que já havíamos assumido. Mas a igreja do Mato Grosso, não só a igreja aonde estaremos, mas a igreja do Mato Grosso, ela antecipou a nossa ida para esse estado e nos pegou de surpresa. Algumas semanas atrás eu procurei o pastor Zezinho, falando para ele da situação que nós precisamos adiantar a nossa ida para o estado do Mato Grosso devido à necessidade dessa prestação de serviços nesta igreja.
Foi muito pouco tempo que eu passei com os irmãos e quase eu não cooperei nesses dias em que nós estivemos juntos por causa das muitas viagens, porque agora eu tenho 2 mulheres para cuidar, né? Então as viagens se tornaram um pouco maiores e cansativas também. Este foi um ano muito cansativo e nós separamos esta data hoje para estar aqui com os irmãos, para agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, dizer que o meu desejo é que o Senhor abençoe toda a igreja, sem exceção de pessoas. O pastor Zezinho, o pastor Júnior, sabe do grande respeito e o grande carinho que eu tenho por esta casa, por esta família. O meu desejo era ficar pelo menos até o final do ano, tentando de alguma forma contribuir para o crescimento da igreja, diante da dificuldade que eu estou tendo com as viagens. Isso até o momento foi muito pequeno, eu não tive condições de contribuir com o crescimento da igreja, mas eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Que o Senhor te abençoe, Júnior. Que Deus cumpra na sua vida, na sua família, todas as promessas que o Senhor tem. Eu acredito no seu chamado, eu acredito no seu potencial, e eu sei que o Brasil vai ficar pequeno para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. E o meu desejo é que tudo isso se cumpra. Quando o seu dia chegar, quando a sua hora chegar, eu quero estar na plateia para aplaudir a Deus pela tua vitória e por todas as suas conquistas. Ao pastor Zezinho, que durante esses anos aprendi demais com o pastor Zezinho, eu não estou despedindo deles porque eu vou levar eles lá para o Mato Grosso, viu? Para pregar, para cantar, para servir a Deus conosco lá, mas eu quero deixar diante da igreja a minha palavra de gratidão. O senhor é um homem de Deus, pastor Zezinho, e poucas igrejas têm o privilégio de ter alguém como o senhor na frente da igreja e com a cobertura espiritual que o Senhor está sobre esta igreja. Muitos pregadores desse Brasil, que eu conheço, gostariam de estar debaixo da cobertura espiritual de um homem como o Senhor. Nem todos tiveram o mesmo privilégio, mas durante esses meses, isso fez diferença na minha vida e Deus me abençoou. E eu acredito que Deus adiantou muitos projetos pelo amor que Ele tem com a sua vida e pelo poder que existe debaixo desta liderança espiritual. Que Deus abençoe o senhor, a sua casa, a sua família, e que esta igreja, Assembleia de Deus São Pedro em Fé, cresça muito, e que Jundiaí fique pequeno para esta igreja, que o estado de São Paulo fique pequeno para essa igreja, que o Brasil fique pequeno para esta igreja, e o nome do Senhor seja glorificado. Está aqui a minha gratidão, minha, da minha esposa e da nossa pequena Helena. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos vocês, pelo bem que vocês nos fizeram, no nome de Jesus. Esta é a minha palavra de gratidão e eu peço encarecidamente que os irmãos orem por nós. Precisamos muito da oração dos irmãos. Quantos se comprometem a orar por nós? Alguém faz com Deus esse compromisso? Amém. Que Deus abençoe. Alguém aí ainda quer ouvir a palavra de Deus? Dá para dizer glória a Deus? Então vamos à palavra. Ezequiel capítulo 1. É um capítulo de ressurreição de sonhos, de propósitos, de projetos. É um capítulo onde o Senhor arranca das mais baixas profundezas o coração ardente de um servo de Deus e de um sonhador. Ezequiel está no meio dos cativos da Babilônia. Ele perdeu o direito do ministério sacerdotal. Ele saiu da mais alta classe de Jerusalém, devido ao cativeiro, para estar no mais baixo nível da escravidão na Babilônia. Ele não teve a mesma sorte que teve Daniel e os seus amigos
de prestarem serviços direto a Nabucodonosor, a morar na corte do rei e desfrutar de alguns privilégios. Ele está no meio de mais de 10.000 cativos, escravos, em um campo de concentração, aonde a tortura psicológica era diária. Ele está quebrando pedras, carregando peso. Ele é um no meio dos demais, que sente as feridas da escravidão nas suas mãos e o cansaço da opressão no seu corpo. Ele dorme pouco, ele se alimenta mal, ele veste roupas de escravo, ele é torturado na mente todos os dias, e ele luta com ele mesmo para não perder a fé em Deus. Se isso não tivesse acontecido, ele seria um sacerdote, com uma estola sacerdotal, com privilégios sacerdotais, sendo aplaudido, reverenciado, tendo portas abertas em todos os lugares e desfrutando de grandes privilégios. Mas infelizmente essa não é a sua realidade. Ele está no meio de escravos e escravos ele está, mas ele luta para não deixar com que a sua fé seja levada cativo, os seus sonhos sejam levados cativos. Humanamente falando, um escravo não tem direito de sonhar, de desejar, de projetar, de fazer planos, de sonhar com a tão desejada liberdade, e só valoriza a liberdade quem a viu por alguns instantes escapar das suas mãos. Pergunte a um homem que perdeu a sua saúde, para ele lhe dizer quanto vale a saúde. Pergunte para alguém que perdeu a sua família, para ele lhe dizer quanto vale uma família. Pergunte para um homem que perdeu os seus sonhos, para ele te dizer quanto vale os sonhos. Pergunte para um homem que perdeu a sua liberdade, para lhe dizer quanto vale a sua liberdade. Ezequiel perde tudo, perde a liberdade, perde os sonhos, perde a família, ele perde todas as coisas, o direito de tentar projetar alguma coisa. Ele está na frente do principal rio da Babilônia, o rio Quebar, que era onde eles se banhavam, se lavavam, arrancavam água para as suas necessidades básicas. Aquele rio está se transformando em um sepultamento de vida, num sepultamento de expectativa, num sepultamento de sonhos, de ideias, de desejos, de projetos. Ele é um no meio de 10.000 que estão sentindo o peso do pecado de gerações passadas. O Senhor está punindo neles o pecado de seus pais, o pecado de seus avós. O cálice da ira de Deus havia enchido, e sobre essa geração é que ele vem transbordando. E no meio desta ânsia, no meio deste dilema, no meio de todos esses pensamentos, no meio de todas essas síndromes, no meio da mais alta depressão de um homem de Deus que perde a sua maior referência, que é o culto a Deus. Aqui não tem culto a Deus, aqui não tem templo de Deus, aqui não tem casa de Deus, aqui não tem sacrifícios a Deus, aqui não tem profetas de Deus, aqui não tem expectativas de Deus. Ele está no mais baixo nível da depressão, do cansaço humano, do esgotamento físico. Ele está de frente de um rio, sepultando toda a sua expectativa de vida, e é nesse exato momento que um avivamento acontece, porque o avivamento vem para que você não sepulte aquilo que é de Deus, porque o avivamento vem para que você não perca aquilo que Deus quer que você viva, porque o avivamento vem para que você saia da lona, se levante do chão. O avivamento não vem para que o forte se torne mais forte, o avivamento vem para que o fraco se torne invencível. O avivamento não vem para que o sábio se torne mais sábio,
O avivamento vem para que o indouto se torne sábio da parte de Deus. Isso é um avivamento. O avivamento não vem para que tenhamos grandezas humanas. O avivamento vem para que tenhamos grandezas espirituais. E quando ele está sepultando tudo dentro do rio Quebar, a Bíblia diz que o céu se abre e Deus vem ao seu encontro. Quando tudo parece impossível, quando as oportunidades se vão, quando as portas parecem se fechar, quando você não vê saída, quando o sonho se acaba, quando a família se acaba, quando a liberdade lhe é tirada, é que o céu é aberto. O céu é aberto nas maiores crises da sua vida. O céu é aberto nas maiores depressões da sua alma. O céu é aberto quando você não tem expectativa de vida. É aí que Deus vem ao seu encontro. Deus aparece nos piores momentos da história de um ungido, de um eleito, de um separado, de um escolhido, de um chamado e de alguém que tem uma promessa ardendo no seu peito. Quando tudo parecer impossível, tenha certeza disso, o céu vai ser rasgado ao teu favor. Você não será desamparado, porque o Deus que deu o sonho é o Deus que guarda o sonhador. O Deus que deu a promessa é o Deus que guarda o prometido. Nos piores momentos, Deus sempre aparecerá. Uma palavra virá do céu e o nome do Senhor será glorificado. Foi assim com Abraão, foi assim com Isaque, foi assim com Jacó, foi assim com José, foi assim com o povo no Egito, foi assim com Moisés, foi assim com Josué, foi assim com os juízes, foi assim com Davi, foi assim com Salomão, foi assim com Roboão, foi assim com Josias, foi assim com os profetas. Quando tudo pareceu impossível, o trono estava vivendo uma falência moral e espiritual, o rei leproso havia morrido, a insegurança havia tomado conta do reino. Um homem se atreve a entrar no templo de Deus, no átrio ele se posiciona, aí a Bíblia diz que os céus foram rasgados, e ele vê Deus assentado num alto e sublime trono, e a sua glória enchia a terra. Dizer que a glória enche o céu é normal, porque Deus está no céu, o céu é o seu trono, o céu é a sua casa, mas a glória não enche o céu onde Deus está. A glória, ela transbordou no céu, e a glória enche a terra. E para que a glória enche a terra? A terra não enche, a glória não enche a terra por causa de Deus, a glória enche a terra por causa dos escolhidos de Deus, dos eleitos de Deus, dos separados de Deus, dos chamados de Deus. Ali estava Ezequiel, a terra cheia da glória de Deus, ali estava a glória do Todo-Poderoso. Foi assim com Jesus, no Getsemane, suando gotas de sangue, sentindo peso pelos nossos pecados. A angústia foi tão grande que a Bíblia diz que os anjos de Deus desceram no Getsemane para consolá-lo e para servi-lo. Cutuque a pessoa que está ao seu lado e diga: na pior crise Deus aparece. Foi assim com Pedro, preso, mandado para morrer. Tiago já tinha morrido, ele ia morrer no outro dia cedo, mas durante a noite ele relaxa e dorme. Quem é que dorme à noite sabendo que no sol nascente vai morrer, Júnior? Quem é que consegue dormir à noite sabendo que de manhãzinha será morto?
É só quem crê que no último minuto Deus abre uma porta. Ele estava dormindo, o anjo do Senhor aparece e diz: Pedro, levanta e vem comigo. Ele pensava ser um sonho, então ele nem se preocupou muito. Ele levantou, começou a caminhar, as portas começaram a ser abertas. Ele só percebeu que não era um sonho quando ele estava do lado de fora da cadeia da prisão. Ele vai bater na casa dos irmãos que estão orando. Uma menina abre a porta, olha para Pedro, fecha a porta, porque nem a menina esperava ver Pedro e que a oração seria respondida naquela velocidade. Ela olha para dentro e fala: pai, mãe, Pedro está batendo na porta. Alguém dá um grito, então abra a porta. Deus apareceu, o milagre já aconteceu. Eu vim aqui profetizar na noite desse domingo que um avivamento de Deus vai quebrar estas correntes, vai te arrancar desse chão gelado. Se prepara, a glória de Deus vai te encontrar. E quem queria ver você morrer falido, caído, decepcionado, peseado, vai ter que te ouvir cantar: a glória da última casa é maior que a glória da primeira. Deus rasga o céu, Deus vem em sua direção. Eu tenho medo das tragédias da vida. Como homem, como humano, eu tenho medo das tragédias da vida. Porque elas acontecem sem hora marcada, sem dia marcado. Ninguém coloca numa agenda: hoje às 3 horas da tarde eu vou passar por um pequeno infarto, mas até a noite está tudo bem. Ninguém coloca a tragédia. Essa semana eu vou sofrer um pequeno acidente, vai ser só um prejuízo material, mas tudo bem. Ninguém coloca na sua agenda as tragédias da vida, porque não cabe na nossa agenda tragédias, falências. Elas vêm e chegam, sem bater na porta, sem pedir licença. Quando você viu, a casa caiu, o filho está no hospital, a filha está doente, o marido infartou, a esposa, uma síndrome do pânico pegou ela, não consegue nem sair de um quarto escuro. O povo que antes era forte, agora está fraco. Tragédias da vida vêm sem avisar. Não tem dia, não tem hora, não tem lugar e não tem idade. Mas milagres de Deus tem dia, tem hora, tem lugar. E acontece com pessoas que Deus selecionou para a glória do seu poderoso nome. O cativeiro chegou, pegou todo mundo de surpresa, arrancou todo mundo de casa, morreu pai, morreu mãe, as irmãs foram violentadas, os jovens foram levados embora, não teve dia para acontecer, mas a Bíblia diz: quando o milagre chegou, foi no 30º ano do 4º mês, no 5º dia do mês. Tem hora marcada, tem dia marcado. Você pode ter vivido alguma tragédia que te pegou de surpresa, mas a volta por cima já está determinada, assinada. Cutuca a pessoa que está ao seu lado e diga: está na agenda de Deus. Está na agenda de Deus. Não diga forte: está na agenda de Deus. O teu milagre já foi marcado, a tua vitória já foi assinada. A volta por cima, o avivamento que a sua alma espera, já está assinado. Está na agenda daquele que tem o controle, daquele que tudo pode. Você pode levantar a sua mão, glorificar a Deus pela sua soberania. Deus está no controle. E antes que a casa caia,
Deus vai te fazer saber que Ele já assinou o projeto, a libertação, a transformação, a mudança. Transforme as suas lágrimas de sofrimento por lágrimas de gratidão a Deus. Transforme a sua murmuração em adoração a Deus. Você serve a um Deus que antecipa todas as coisas. Ele chama o que não é a existência antes que estas coisas aconteçam. Ezequiel marca o dia, o mês e o ano, porque eu estabeleci esse dia para começar um recomeço na sua vida. O que nós chamamos de repente das atuações de Deus, Deus chama de propósitos plenamente agendados. Jesus fala assim para o povo: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de medo. É isso que diz? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de temor. É isso que diz? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de pânico. É isso que diz? Ficai até que desce poder do alto e revista vocês. Mais de 400 a 500 correram para a oração. Depois de 10 dias orando, 120 permaneceram. Aí Atos 2 começa assim: cumprindo, chegando, estabelecendo, aparecendo, revelando, sendo descortinado o mistério do Pentecoste. Estavam 120 reunidos. Aí continua: de repente. O de repente somos nós que somos tomados de surpresa, porque não esperamos aquilo que do alto pode vir. Nós não agendamos, quem agenda é Deus. Nós não planejamos, quem planeja é Deus. Nós não marcamos o dia, quem marca o dia é Deus. Pode ser a qualquer momento. Você precisa entender que isso que você recebeu já estava gravado na eternidade, desde antes você vir à existência, porque disse o Senhor para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, e antes que tu saísse da madre, eu já te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Você vai viver um de repente, mas Deus não vive na área do de repente. De repente é susto humano, é sentimento humano. Sentimento de Deus é cumprindo o dia de Pentecostes, é cumprindo o tempo determinado, é cumprindo o dia determinado, é cumprindo a hora determinada. Você não sabe quando vai acontecer. Pode ser esta noite que isso aconteça, pode ser agora que isso aconteça, pode ser enquanto eu prego que isso aconteça, pode ser durante a palavra que isso aconteça. Você não vê o que está acontecendo agora no mundo espiritual. Enquanto você está aqui ouvindo esta palavra, anjos estão guerreando pela tua casa, pela tua família. Pode liberar a tua adoração e o teu grito de glória. Tem um dia marcado por Deus para que você viva a maior evolução e a maior revolução de toda a tua história. Esse é chamado do dia que você beberá da fonte do Espírito. É o que Pedro falou. Todo mundo olhava para eles e falaram: vocês estão cheios de bebida, vocês estão bêbados.
Pedro falou: não, nós não bebemos na boca de uma garrafa de cerveja. Nós não bebemos na abertura de uma latinha de cerveja. Nós acabamos de beber da fonte do Espírito Santo. E se cumpriu o que estava escrito pelo profeta Joel sobre nós. E o apóstolo Paulo diz aos Efésios: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas coloca a sua boca na fonte do Espírito Santo e se encha dele de poder e de graça. Vai à fonte de Deus, porque avivamento não é quando você desfruta de milagres de Deus. Avivamento é quando você desfruta da presença de Deus. Quer um avivamento? Então desfrute da comunhão, e a comunhão vai gerar o milagre que você precisa. O céu se abriu, o céu foi rasgado. Um recomeço aconteceu. E o Senhor diz assim, ó: e veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, porque não tem recomeço se não for pela palavra. Quer viver uma novidade de vida, Ezequiel? Eu quero, Senhor. Então segure a palavra, então guarde a palavra, então proteja a palavra, então preste atenção na palavra. Quer viver um recomeço, quer viver um avivamento? Quero, Senhor. Então coloque os teus ouvidos à disposição da palavra, porque não há avivamento sem palavra, milagre sem palavra, recomeço sem palavra. Não, ninguém se levanta se não for pela palavra. O Senhor disse no capítulo 2: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Então entrou o Espírito de Deus em mim e me colocou de pé. O que coloca o homem de pé é o Espírito da palavra. Assim termina as 7 cartas da igreja da Ásia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você só pode viver um avivamento se você estiver preparado para ouvir o que Deus tem a dizer. Tem coisas que vai te machucar, sim, Senhor. Tem coisas que vai te machucar, sim, Senhora. É a palavra que limpa. Porque aqui ninguém compra a mensagem que será pregada. Eu não gostei da palavra de hoje. Reclama com quem dá a palavra. O pastor Júnior pegou muito pesado naquela palavra. Vai falar com aquele que revelou a palavra para o pastor Júnior. Ah, mas eu não estou gostando daquela palavra daquele dia. Vai reclamar com aquele que libera a palavra, porque aqui não é dito o que você quer ouvir, aqui é dito o que Deus quer que você ouça, porque esta é a palavra que te muda, é a palavra que te confronta, a palavra que te transforma, é a palavra que te chacoalha, a palavra que gera milagre, é a palavra que te transforma. Escuta esta palavra, ouça esta palavra, porque depois de você ouvir a palavra, a mão de Deus a mão de Deus estará sobre você. Eu estou falando que é a mão que visitou o Egito com as pragas,
Eu estou falando que é a mão que dava autoridade para Jesus. E um dia alguém perguntou assim: com que autoridade e poder o Senhor faz esses milagres? E ele diz: eu opero esses milagres pela mão forte do Deus Todo-Poderoso. É a mão de Deus está sobre você. Quando você ouve a palavra, aonde você vai, a mão de Deus está sobre você. Você está em casa, a mão de Deus está sobre a tua casa. Você está no trabalho, a mão de Deus está no teu trabalho. E ouça isso: muitas pessoas serão abençoadas por causa da sua vida, porque a mão de Deus está sobre você. José governa a casa de Potifar, e a Bíblia diz que o Senhor o prospera por causa da mão de Deus que estava sobre ele. Aonde José estava, Deus ministrava a sua bênção. Aí a Bíblia diz que até na cadeia ele prosperou. Eu queria saber que tipo de prosperidade é essa, pastor Zezinho, que faz a cadeia prosperar, que faz a prisão prosperar, que faz o lugar de bandidos prosperar. É a mesma prosperidade que veio sobre os cativos, porque a mão do Senhor estava sobre Ezequiel. Porque o que faz a diferença não é você, é a mão que está sobre você. O que muda não é a tua força, não é a tua palavra, não é a tua voz. Minha irmã, ouça esta palavra: o que vai transformar as coisas lá dentro daquela casa não é a tua voz, não é o teu grito, não é as tuas ameaças, não é a tua ira, não é a tua raiva. É a mão poderosa de Deus que coloca as coisas no lugar. Ei, meu irmão, escuta isso: o que vai transformar tudo não é a tua sabedoria, é a mão de Deus que abre porta, que abençoa, que prospera, que frutifica, que multiplica e que traz a excelência da bênção sobre você. Se você quer viver a bênção, você precisa entender que é a mão de Deus que traz a bênção que você precisa. E quando a mão de Deus está sobre você, você vive a atmosfera da mão de Deus. Existe uma atmosfera na mão de Deus chamada de possibilidades. Diga comigo: possibilidades. A mão de Deus gera possibilidades, nada é impossível na mão de Deus. Jesus estava pregando para uma grande multidão. Aí alguém chegou e falou: Senhor, despede esse povo que eles estão com fome. E não tem coisa pior do que pregar para a gente com fome. Pregar para a gente com fome é difícil, irmão. O povo murmura no pensamento. E quer ver? Eu estressado é eu com fome. Está ali minha esposa que sabe disso. Eu comecei a ficar com fome. Irmão, eu não sou eu quando eu estou com fome. Ponto. Senhor, está vendo esse povo que está te ajudando, dando glória a Deus? Manda eles embora porque eles estão com fome. E se esse povo ficar com fome, eles matam o Senhor antes da hora. Manda todo mundo embora. Jesus falou: coisa nenhuma, vou mandar embora coisa nenhuma. O que temos para servir para esse povo? Senhor, nós só temos 5 pães e 3 peixinhos. Na mão de quem é 5 pães e 3 peixinhos? Na mão do menino, na mão do Pedro, na mão do Tiago, na mão do João. Aí Jesus fala: coloca na minha mão, que na minha mão não são só 5. Coloca na minha mão, que na minha mão não são só 3. Aí Jesus parte um pão, 1 se torna 2, parte 2, 2 se torna 4, parte 4, 4 se torna 8, parte 8, 8 se torna 16, parte 16, 16 se torna 32, parte 32, 32 se torna 64, porque é só 5 pães na minha mão, na mão daquele que tem possibilidade, pode alimentar uma multidão. O que é difícil na tua mão, coloca na mão de Jesus, vai. Coloca na mão de Jesus. Está impossível para você, coloca na mão dele. Na mão dele tem possibilidades. Se você pegar esta situação e colocar na mão dele, você vai entender que há uma dimensão de Deus que
tudo acontece quando ela se manifesta. Quando a dimensão de Deus se manifesta, Jesus não precisa nem falar muito alto, ele só fala assim: Lázaro, saia para fora. E aquele que estava 4 dias morto sai. Ele olha para outro que está morto, para uma menina, e diz: Talita cumi, menina, levanta. Ele olha para o outro e diz: fica em pé. Ele olha para o outro e diz: ser limpo. Ele olha para o outro e fala: pega a sua cama e vai para a sua casa. Ele olha para o outro e fala: pode ir, porque quando você chegar lá, o teu servo já estará curado. Há uma dimensão de milagre. Levante a tua mão, receba esta palavra. A mão de Deus está sobre você. A mão de Deus está sobre você. Eu preciso de pelo menos 16 pessoas que tem fé para alcançar essa profecia. Tem gente aqui com fé? Deixa eu ver. Este vale, este deserto, esta situação não será o seu fim, porque um avivamento de Deus vai te trazer de volta. Um avivamento de Deus vai te trazer de volta. Um avivamento de Deus vai te trazer de volta. O avivamento de Deus vai te trazer de volta. Não, ninguém entendeu. Eu vou falar até que essas 16 pessoas dêem um grito de glória a Deus. O avivamento de Deus vai te trazer de volta. O avivamento de Deus vai te trazer de volta. Se prepara para cantar com quem canta, para pregar com quem prega. A glória de Deus irá. A glória de Deus irá. Ele te trará de volta. A maior saudade de um sacerdote era do fogo do templo. A maior saudade de um sacerdote, diga comigo, fogo do templo. Havia 3 fogos no templo. Primeiro, o fogo que queimava o holocausto. Segundo, o fogo que iluminava e queimava no candelabro. Terceiro, o fogo que queimava no altar do incenso. Esses são os 3 fogos, mas atrás do terceiro fogo tem algo maior do que fogo, pastor Zezinho, chamado de Shekinah de Deus. Shekinah de Deus. Sem o fogo do tabernáculo, sem o fogo do templo, sem o fogo de Deus, sem o fogo do sacrifício, sem o fogo da entrega, sem o fogo da devoção, sem o fogo queimando o pecado, ninguém vivia o fogo da iluminação, o fogo da pureza, o fogo que nos leva adiante. Quem não vive do fogo que nos leva adiante não podia viver o fogo da adoração, e quem não vive o fogo da adoração não vive a Shekinah da glória de Deus. Eu tenho saudade do fogo. Aí o Senhor diz: está com saudade do fogo, Ezequiel? Tô. Então vem aqui e eu vou te mostrar aquilo que alimenta a tua alma. Ele olha para a visão. Na visão tem 4 animais esquisitos, estranhos, com 4 rostos, asas, braços por debaixo das asas e cheio de olhos por de frente e por de trás. Coisas estranhas. Ele vê um trono que se move, uma roda que faz se mover o trono. E no meio da roda ele vê um incensário de fogo. Aí o Senhor diz: você está no cativeiro? Tô, mas na minha dimensão tem o fogo que você precisa. Ezequiel é o profeta do fogo.
único dos 4 profetas maiores, Ezequiel é o que mais fala de fogo. O fogo estava no céu, o fogo estava nos querubins, o fogo estava nos serafins, o fogo estava no homem que falava comigo, o fogo estava no incensário, o fogo estava no trono, o fogo estava nos homens que ministravam, o fogo estava nos homens com arma destruidora nas suas mãos, o fogo estava no homem que assinalava com sinal a testa de todos os santos e remidos, o fogo saía do templo, o fogo estava no Espírito, o fogo está na glória. Aquilo que anseia a sua alma será despertado em você nessa nova etapa da sua vida. Eu profetizo que fogo de Deus queimará no teu coração, fogo de Deus queimará na sua alma, e o nome do Deus Todo-Poderoso será glorificado. E aquele que queria te ver morrer nas águas, vai te ver caminhando no fogo. Vou falar de novo. Aquele que queria te ver afundado nas águas, morrendo afogado nas águas, sepultado nas águas, vai te ver marchando no fogo, caminhando no fogo, adorando no fogo, exaltando no fogo, glorificando no fogo, falando em mistério no fogo, porque um avivamento poderoso da parte de Deus vai incendiar a sua alma. Se prepara para o extraordinário da parte de Deus. O fogo do alto vai te queimar. Levante a sua mão, glorifica a Deus. Vai, exalte a Deus, queima a sua alma com fogo do Espírito. Coloca a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado e diga: tem fogo sobre você, tem fogo sobre você. Tem fogo sobre você, tem fogo sobre você. Adore a Deus pelo fogo, adore a Deus pela graça, adore a Deus pela presença.